Só que depois eu fui entender o porquê que eu me entreguei para uma pessoa 7 anos mais velha do que eu. Falta da paternidade. Eu ia perguntar isso, uma hora ou outra eu ia perguntar isso, porque uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele falou assim que uma mulher que ela não recebe o amor do pai em casa, né, não tem um pai, ele falou desse jeito, ó, uma mulher, uma criança, né, uma menina que não tem um pai que a chama de princesa e a trata como princesa, vai buscar alguém que fora, né? Que o chame. E aí o primeiro homem que, né, na adolescência, que chamar aquela adolescente de princesa, ela vai se entregar, porque ela não teve aquele suprimento, né, Uhum. na Perfeita casa dela. explicação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Antes de assistir esse corte, o link do episódio completo está aqui na descrição. E não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Daiane, será que eu errei nessa parte da sua adolescência e não te observei tanto, né? E não. Às vezes a gente realmente, como adolescente, a gente vai fazendo coisas e depois a gente vai, na fase adulta, vai parar e pensar e falar, poxa, né? O que eu fiz? Então, realmente é um período agitado como falo, de emoções, a flor da pele. Então é isso. Como vários adolescentes, eu também senti, passei por tudo isso. Aí aconteceu um ponto, já posso falar? Pode, claro. Já vou entrar no tema. Porque realmente é o tema mais importante, assim, né, da minha vida. É o momento mais significativo e algo que realmente transformou aí a minha jornada. E antes de falar até desse tema, tem uma estatística, né, que diz que uma estatística no Brasil, tá? 1 a cada 7 bebês nascem de mães adolescentes. Nossa, é bastante. 1 a cada 7? 1 a cada 7. Quase 15%. 15%. E eu faço parte dessa estatística, Hum. né? Então, eu fui mãe com 15 anos. 15 Você anos. engravidou aos 14 e teve com 15 ou nos 15? Eu engravidei com 15 e nasceu com 16. Eu tava com 16. Então, hoje eu tenho uma filha de 25 anos. Uau, gente. É, Não tem mentira, não é possível. é verdade. Para todo mundo que eu conto, realmente é impactante. Porque filho na adolescência é algo precoce, né? Qual o nome dela? Não é vamos dizer assim, né? É algo estruturado, algo planejado. Tanto é que eu vou contar que houve realmente vários desafios aí que eu passei. E um ponto importante da minha adolescência foi exatamente isso. Mas, Daiane, por quê? Como? O que aconteceu? Quais foram os pontos, de repente, que você identificou que levaram a você a engravidar? Lógico, adolescência, né? Flor da pele, a gente conhece uma pessoa, se apaixona. Foi o que aconteceu comigo. Foi um rapaz, que é o pai da minha filha, mas foi um relacionamento na adolescência, rápido. Meus pais não queriam que eu tivesse contato, né, com essa pessoa. Ele era 7 anos mais velho que eu. 7 anos mais velho. Sete Então anos você mais velho. não foi na escola que É isso que eu conheceu. falo, não foi na Não escola, foi na né? escola. Eu Porque conheci. geralmente nessa época, né, a Eu paquerinha ali na escola. conheci, de verdade, eu conheci, foi tão rápido que eu conheci na rua. Eu estava conversando com uma amiga, ele passou, aquele olhar, sabe, de adolescente. Começamos a conversar e começamos a ficar juntos. E aí eu engravidei de uma forma muito rápida. Mas chegou a pedir pro seu pai namoro, foi... Pedi, meu pai falou que não, minha mãe não deixou, e aquela adolescente rebelde falava, vou ficar, e ficava escondido. Só que depois eu fui entender o porquê que eu me entreguei para uma pessoa 7 anos mais velha do que eu. Falta da paternidade. Eu ia perguntar isso, uma hora ou outra eu ia perguntar isso, porque uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele falou assim que uma mulher que ela não recebe o amor do pai em casa, né, não tem um pai, ele falou desse jeito, ó,
uma mulher, uma criança, né? Uma menina que não tem um pai que a chama de princesa e a trata como princesa, vai buscar alguém que fora, né? Que o chame. E aí o primeiro homem que, né, na adolescência, que chamar aquela adolescente de princesa, ela vai se entregar, porque ela não teve aquele suprimento, né, na Perfeita casa dela. explicação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui entender depois, fazendo o curso de cura, por exemplo. Eu fui entender depois que de fato foi isso. Então eu engravidei, só que detalhe, não acaba por aí a minha história, por assim dizer, porque sendo nova menina, eu comecei a esconder a gravidez dos meus pais, porque eu não sabia como falar. Mas antes de esconder, como que foi a sensação? Quando você descobriu e como que você contou primeiro, talvez, para ele, né? E como que foi essa... É que você falou que não foi planejado, realmente não foi planejado. De repente, 15 anos de idade, se vê grávida. Assim, a gravidez costuma ser jovem, é muita criança de periferia, né? Muita menina de periferia. Você não era de periferia, eu acho que o impacto... Todos têm impacto, né? Mas o seu, tu fala, puxa, e agora? Foi. O meio que eu vivo, o meio social que eu vivo, meu pai já não tava, né? Como que ele reagiria? Já não era uma pessoa tão amável. Como foi isso daí? O Foi, seu sentimento. E o seu sentimento foi também. desesperador, porque de fato eu não sabia o que fazer. Porque se eu contasse pro meu pai, sabendo quem ele era, eu pensava que ele ia até me expulsar de casa, porque ele é tão fechado que eu nem entendi, nem sabia os sentimentos dele. Então, na minha cabeça, eu pensava que ele vai me expulsar de casa. Eu não vou ficar aqui. Então, eu fui escondendo. E os meus sentimentos, assim, de medo, um sentimento de desespero, de não saber nem do meu futuro. Eu fiquei pensando, e agora os meus estudos? Enfim, passa um turbilhão de coisas ao mesmo tempo na cabeça, e ao mesmo tempo um nada, um vazio. É muito desesperador, né? Uma menina de 15 anos grávida, sabe? Então eu acabei escondendo. Eu escondi, Até da sua mãe. escondi de todo mundo. Para não falar todo mundo, acho que eu tinha uma única amiga na escola que sabia. E detalhe, eu jogava futebol nessa época. Foi por isso que eu falei do futebol depois. Eu pensava que, assim, eu não sabia que eu estava grávida, porque a barriga nem aparecia. Eu joguei futebol até uns 4 meses. Eu não sabia. Porque eu era tão nova que eu não sabia ainda discernir, né? Então, 4 meses eu estava jogando futebol. Com 4 meses eu falei, algo está acontecendo diferente comigo, não estou me sentindo bem. Fiz o teste, estava grávida. Parei com tudo, mas escondendo de todos. Aí escondi do meu pai, da minha família, de todo mundo. E o rapaz sabia? Ele sabia. Ele sabia. Mas, por mais que ele era mais velho do que eu, mas também não tinha nenhuma estrutura. Ele não tinha estrutura psicológica, ele não tinha estrutura financeira, ele não tinha responsabilidade alguma, mesmo sendo mais velho do que eu. E aí o tempo foi passando, os meses foram passando. Até que passou 4 meses, passou 5 meses, passou 6 meses. Ninguém sabia. Com 6 meses? Passou 7 meses. 7 meses? A Sua mãe não sabia? Ninguém sabia. A criança, ela ia nascer. Se não fosse um dia que eu estava no meu quarto, saí do banho, eu estava no meu quarto, obviamente que a barriga ela fica diferente, 7 meses mas eu não engordei tanto, eu começava a usar roupas mais largas, né? E aí, nesse dia, minha mãe, ela entra no quarto e eu tava colocando a blusa. Quando eu ia colocar a blusa, ela entra e viu a minha barriga. Aí foi outro momento desesperador. Totalmente desesperador. Ela entra no quarto e começa a chorar. Em prantos, minha filha, o que aconteceu, sabe? Que barriga é essa? Ela falava, que barriga é essa? O que aconteceu? E chorando. Eu até me emociono um pouco, porque, de fato, foi um momento marcante pra mim. E eu falei, não, mãe, eu vou cuidar, sabe? Eu vou ter essa responsabilidade. E de imediato, nós fomos lá na casa do rapaz, que era ali próximo, né? E ela em desespero,
prantos, chorando, conversou com a mãe dele, conversou com ele e contou pro meu pai. E meu pai simplesmente quieto, neutro, não falou nada. Coisa que eu pensava que ele ia me expulsar de casa, mas ele ficou muito na dele e falou assim, ok, vamos agora resolver daqui pra frente. E ali eu acabei me acalmando um pouco, minha mãe acalmando um pouco. Mas, e agora? 7 meses. Daqui 2 meses vai nascer. Fez pré-natal, nada, né? O que vai Não fazer? pensava em nada, né? Nem casar, nem nada. Você só vivia um dia de cada vez, praticamente. Exatamente, Renato, porque era aquele momento, eu com 7 meses, e o que eu vou fazer? Uma coisa, na verdade, eu sabia. Eu falei, eu vou cuidar e quero morar com ele. E meus pais, mora conosco, nós vamos cuidar de você. 15 anos, você vai ficar com a gente. Eu falei, não. Aconteceu. Eu fui aí, talvez, imprudente, talvez irresponsável, era o meu pensamento, né, lá. E eu vou arcar, eu vou cuidar. E aí eles falaram, então tá bom, é isso que você quer, isso. Só que no meu pensamento, eu entendia, bom, agora eu vou criar uma família, né? Agora eu vou cuidar da minha filha, vou estar Você junto. tinha esse sonho ou não? Com certeza, né? Eu tinha esse sonho de Você crescer. tinha algum outro sonho? Por exemplo, eu queria ser médica, queria ser engenheira, queria ser alguma coisa. Sim. E o filho veio, a filha veio. Sim, eu queria muito ser, assim, meu pai já trabalhava em banco e eu queria ir para essa área das finanças. Então, eu queria fazer uma faculdade de administração, eu queria ser empresária. Eu já, com 15 anos, já tinha uma ideia disso, de fato, sabe? Era a área administrativa que eu sempre quis ser. Só que parou tudo, né? Até então. Parou tudo por conta dessa gravidez. Eu estava ainda estudando e parou. Em 2 meses, meu pai falou, você quer morar com ele? Ok, eu vou te ajudar nesses 2 meses. Seu pai não foi agressivo, não foi botou pra fora. agressivo, não foi agressivo. Mas ele me ajudou. Em 2 meses, ele de uma forma bem rápida construiu uma casa no fundo do quintal do pai da minha filha. Simples, 2 cômodos, piso, eu lembro que era piso como fala? Piso cimento mesmo. Cimento queimado. Porque ele não tinha condições. Só que eu falei, a gente vai se levantar, a gente vai conseguir juntos. Esse era o meu pensamento. Com 15 anos. Com 15 anos. Mas só o meu pensamento. Então, de uma forma bem rápida, em 2 meses, ou 1 mês e meio, né? Porque a criança já ia nascer, meu pai construiu ali, pintou 2 cômodos, um banheiro. Então, tá bom, Daiane, fica aqui. E agora você vai construir a sua história. Nesse momento, eu agradeço os meus pais, agradeço minha mãe, porque eles não me deram nada de mão beijada. Nada. Então, fui realmente ali passando tudo que eu tinha que passar, meio que sozinha. Isso foi muito bom pra mim, para me tornar a mulher que eu sou hoje. A força que eu tenho hoje, a responsabilidade que eu tenho hoje. Por outro lado, eu fiquei lá, minha filha nasceu, linda, perfeita, maravilhosa. Morando nessa casa. Morando nessa casa de 2 cômodos. Fiquei ali 2 anos, que foram os 2 piores anos da minha vida. Os 2 piores anos da minha vida. Você largou a escola? Eu fiquei sem estudar durante 1 ano, para ficar com a minha filha. E depois eu retomei. Porque eu só faltava 2 anos para terminar. Né? O colégio na época, né? Acho que é colégio. Hoje muda tudo. Então, foram 2 anos que eu fiquei realmente ali e passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, até então, aqui, uma jornada da minha história rápida, né? Uma infância rápida, sem carinho do pai. Depois já vem uma gravidez na adolescência. E agora eu me vejo mãe e mulher também, esposa, vamos dizer assim, porque eu me juntei. E nova, isso com 16 anos. Ele trabalhava? Esse é o ponto importante. Ele trabalhava, o rapaz? Esse é um ponto importante. Ele não trabalhava. Ele não trabalhava? Ele não trabalhava. Ele não queria trabalhar. Ele não queria estudar. Ele mentia. Ele falava que ia trabalhar à noite e voltava bêbado. Então, imagina uma menina de 16 para 17 já, aí passando por tudo isso. Sendo que ela tinha um sonho de ter uma família. Um sonho de estudar. Um sonho de crescer. Um sonho de desenvolver. E aí eu me deparei com uma situação que eu passei fome.
porque ele não trabalhava. E eu, como que eu ia conseguir um emprego com eu sendo uma adolescente Sim. e ainda com uma criança? Então, eu lembro que lá na minha infância eu comia bem e na minha adolescência eu só comia arroz com tomatinho que plantava no quintal da casa. Era esse o meu alimento. Você não falava isso pra sua mãe? Não... Eu comentava, mas por isso que eu agradeço. Porque ela não me deu nada de mão beijada. Daiane, você tá passando pela maior dificuldade, toma aqui uma cesta, toma aqui que você precisa. Eu agradeço que não foi assim, porque eu dei valor, sabe, pra gente ter força e falar, poxa, a vida, ela tem os seus desafios, então a gente tem que encarar os desafios, que é assim que a gente cresce. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci em meio aos desafios da minha vida. E ali eu comecei a cuidar da minha filha. Em nenhum momento eu saí, porque hoje a gente vê, infelizmente, adolescentes tendo seus filhos e saindo, deixando com pai, com mãe, não dando amor, não dando afeto, não dando atenção, sabe? Eu acredito que a adolescência, ela existe e quando acontece, né, de realmente ser mãe, acontecer dessa gravidez precoce, é muito importante cuidar. Eu falo porque aconteceu comigo. Eu não larguei a minha filha de forma alguma. É muito Em importante nenhum cuidar. momento você pensou em desistir. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento eu pensei em tirar a minha filha. Por isso que eu decidi não matar a minha filha. Porque em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer um aborto. E, pelo contrário, eu decidi cuidar, dar amor, dar atenção, coisa que, de repente, eu não tive lá do meu pai. Eu queria realmente passar para ela. E aí, voltando, só foram 2 anos de extrema dificuldade na minha vida. E tinha briga também? Como é que era? Olha, briga com certeza tinha, porque não tinha entendimento, né? Um homem, né? Ele era mais velho do que eu, que não tem responsabilidade, que não quer trabalhar, que mente, que chega de madrugada, que bebe, que chega bêbado, que não dá nenhuma assistência. Não tem Mesmo com o como. nascimento da filha, ele não mudou. Como? Nasceu a menina, qual é o nome da sua filha? Mirella. Mirella, nome lindo. Obrigada. Nasceu a Mirella, ele não mudou. Ele não mudou, não mudou. Eu posso dizer que também muito imaturo, né? Os dois estavam ali também, né? Muito imaturos. Não, mas você... Mas eu vejo que a parte do homem, por ser até mais velho do que eu, poderia ser diferente. Ter me dado ali, de repente, um apoio, uma estrutura. Eu até pensava que ia ser assim, principalmente na área financeira, porque eu vi o meu pai fazendo isso. Eu fui criada vendo um trabalhador. E quando eu me deparei com uma pessoa que não tinha nada, foi realmente frustrante. Foi realmente desesperador para minha vida. E aí, vamos mudar aí agora, já avançando um pouco. Vou fazer um comentário aqui, você vê que coisa. Uma menina de 15 anos, uma menina, pensava em ter uma família, ter filho. O sonho do cara é zerar o Mario Bros. Não, como é diferente. Ele jogava Não, videogame. Jogava videogame. Ah, viu? É. como é diferente homem e mulher, né? Nessa. Muito, muito. A mulher, ela desenvolve, acho que, assim, mais, né? Já tem uma outra ideia. E já o homem, talvez, vão brigar comigo. Não, mas nós somos homens, a gente sabe. Ainda não amadureceu ainda. Bom, enfim, aí você falou que é 2 anos, né? Então, se tem um período de 2 anos, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu aí depois de 2 anos, né? Que você falou que foram os 2 piores anos. Isso. Mudou alguma coisa? O que aconteceu? Aí, onde a minha vida, acho que começou a ser transformada de fato. Por quê? Porque foram tão tristes esses meus 2 anos que eu emagreci, que eu não via esperança, que eu queria desistir de tudo, que eu não via futuro, que eu falei assim, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais forças, sabe? Então, eu estava me encontrando já num lugar muito, assim, o fim, sabe? Eu estava muito mal. E eu me lembro que um dia eu sentei na cama, na beira da cama, e falei assim, será que Deus existe? Será que Deus existe? Porque se existe... Eu só quero uma ajuda. Eu quero que essa dor, essa tristeza que está em mim saia. Eu quero ver uma luz, porque eu não tô vendo nenhuma luz. E aí,
onde foi de uma forma bem repentina também, os meus familiares, meu tio, até mesmo minha mãe, falou, Daiane, eu tô vendo a sua tristeza. Então, você não quer me acompanhar numa igreja? Eu falei, igreja? Eu falei, não, igreja, mas pra que igreja, né? Eu não acredito em nada. Igreja, Daiane, pra você ver o seu lado espiritual, porque Deus existe. E eu tava totalmente triste. Eu falei, quer saber? Eu vou. Deixa eu ver o que eles têm pra me apresentar. Eu sei que aqui não é um programa pra falar de religião nem nada, mas eu não posso deixar de dizer que foi onde realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Onde realmente eu fui transformada, porque eu entrei ali dentro e eu comecei a chorar. Eu comecei a derramar ali a minha tristeza, a contar realmente pra Deus, como se ele não soubesse, né? Mas ali a falar tudo que eu tava passando. E foi ali que começou o meu processo de transformação. Onde Deus foi curando as minhas feridas, onde eu fui ganhando forças, onde eu realmente comecei a olhar as coisas de uma forma bem diferente. E aí, eu comecei a ter forças e falei assim, quer saber? Eu não quero essa vida mais pra mim. Eu preciso sair dessa vida. E aí, eu terminei com o pai da minha filha. Foram 2 anos. Eu lembrei de um salmo aqui. Deus faz com que o solitário viva em família. Eu imagino assim que você estava mesmo casada se sentindo muito solitária, né? Sim. Sozinha. E eu vejo muito que a igreja, o grupo em si, né? Um grupo que você se identifica, acaba fazendo esse papel de te acolher. Você se sentiu acolhida ali? Qual que foi o papel fundamental assim nesse processo assim da igreja? Com Ou certeza. dessa sua tia também, né? Realmente houve esse acolhimento. Pessoas que sentem a sua dor. Pessoas que te olham de uma forma diferente. Pessoas que estendem a mão pra você e falam, poxa, você não tá sozinho, sabe? E existe realmente um destino bom pra sua vida, não é o fim, né? Então, ali nesse grupo realmente de pessoas e através desse contato com Deus, porque de fato Deus existe e ele fala, ele move, e eu comecei a realmente ter essa experiência tão singular, tão poderosa, que me fez mudar a minha rota. Eu realmente tive uma conversão, sabe? Então, eu tive forças para sair desse relacionamento e falar, então agora eu quero ter um outro destino. E aí eu comecei a não ser guiada pela minha vontade, mas guiada pela vontade de Deus. E aí eu voltei para casa dos meus pais e foi onde eu comecei aí toda uma outra jornada. Mas esse processo de separar dele demorou? Foi um processo pensado ou você já de uma vez falou, não, De quer uma saber? vez. Você voltou da igreja transformada, convertida e Foi falou... muito rápido, foi de uma vez. Nem eu mesma estava entendendo, sabe? O quão rápido foi, porque era um sentimento tão que eu tinha por ele, tão de possessão, de ciúmes, de estar junto, tão ruim, por assim dizer, que houve uma libertação, uma leveza, que eu falei assim, não, parece que saiu um peso. Falei, peraí, comecei a enxergar de uma outra forma. Aquele sentimento passou. E foi rápido, eu falei assim, tive uma conversa, falei assim, olha, vamos terminar, agora já não dá mais. Enfim, não entendeu, não quis, ok, mas fui trilhar o meu caminho. E aí foi onde começou realmente a minha vida. Eu falei assim, poxa, eu vivi uma infância onde eu não tive atenção, onde eu não tive carinho, e eu estou tentando ter uma família, sabe? E não consegui ter uma família. Mesmo assim, me separando, eu ainda tinha esse sentimento, eu não vou ter mais família, sabe? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir encontrar uma pessoa agora, porque eu tô solteira, com uma filha, e agora? Eu ainda estava perdida, ainda assim. Só que eu falei, poxa, eu tenho Deus. Eu sei que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Então, eu fui seguindo, guiando em fé, sabe? Em força, sabe? Para uma nova jornada. Daiane, posso fazer uma pergunta?